farta prova produzida com a liderança do Jair Messias Bolsonaro. Esta prática de monitoramento, por exemplo, para essa neutralização que não foi desejada pelo ministro Alexandre, de autoridades do Poder Judiciário, de candidatos eleitos, a pressão para adesão às minutas que foram devidamente comprovadas, a própria minuta, que ainda que tenha sido feita e refeita, ela só demonstra que não era um dado momentâneo, um pensar momentâneo. Por tudo isso, eu considero que se caracteriza, em face do que foi comprovado nos autos, a prática desses crimes. Como também, e aí acho que não preciso passar muito tempo, a dizer dos crimes de dano qualificado e deterioração do patrimônio tombado, porque as imagens foram suficientes para mostrar e tudo que nós passamos naquele período. Fez prova cabal de que um grupo liderado por Jair Messias Bolsonaro, composto por figuras chaves do governo, das Forças Armadas e de órgãos de inteligência, desenvolveu e implementou plano progressivo e sistemático de ataque às instituições democráticas, com a finalidade de prejudicar a alternância legítima de poder nas eleições de 2022, minar o livre exercício dos demais poderes constitucionais, especialmente do Poder Judiciário. Aquele que dá um golpe de Estado e que consegue chegar ao poder é herói, não é golpista. É exatamente esta a circunstância de dizer que é um crime de empreendimento. Teve um momento aí nesse voto da ministra Carmen Lúcia que ela foi interrompida, porque ontem o Fux não deixou ser interrompido por ninguém. Aliás, ele combinou isso de véspera. É o seguinte, eu não vou interromper o discurso de ninguém, portanto ninguém interrompa o meu discurso. Não é a prática usual, principalmente na hora de uma tomada de decisão dessas, é de que as pessoas discutam. Aquilo ali é um pequeno plenário. Seja a primeira turma, seja a segunda, se discute, se debate, e aí se forma um consenso ali, enfim, ou uma maioria, e se vota. Mas não, isso o Fux contrariou, porque ele não queria ser interrompido em momento nenhum. E por que esse narcisismo todo? Porque ele não queria ser contestado de imediato. Ele queria que a palavra dele, e por isso foi tão longa essa palavra dele, 12 horas, 13 horas, não tivesse resposta imediata, para que não começasse a desmoronar a tese absurda defendida por ele. Isso. Porque o negócio do Fux, qual foi a mágica que ele tentou fazer? Enquanto que os outros ministros da segunda turma viram tudo o que aconteceu como se fosse um filme, uma coisa conectada na outra, ou como se fosse um quebra-cabeça que você vai encaixando as peças e aí elas vão apresentando um desenho do que aconteceu ou do que ou da história que ela quer contar. O Fux não, aí o Fux começou, deu um chute no quebra-cabeça, desarrumou ou tentou desarrumar o quebra-cabeça e começou a isolar as peças, os fatos e a tentar refletir sobre cada um, como se não tivesse conexão com os outros. É a teoria de você ficar isolando as condutas, ao invés de vê-las como elas se revelam, como elas estão montadas, como é que foi a sucessão desses fatos. Mas tem também uma intervenção do Flávio Dino hoje. Só colocar na conversa, o Hussein chegou. Por favor, Alice, solta esses dois vídeos. Primeiro do Flávio Dino e depois do ministro Alexandre de Moraes. O golpe de 64 tinha menos prova documental do que nessa tentativa. Nessa tentativa agora só faltou ata. Lavrar ata, tantos dias. Apesar de... Agora, no golpe de 64 tinha menos prova documental. Na verdade, as provas documentais só emergiram com a abertura dos arquivos do governo dos Estados Unidos. Mas, nesse caso, ainda há essa singularidade que Vossa Excelência destaca. O standard probatório é não só testemunhal, como documental. Talvez isso até seja uma não sei, só cogitando. Nós estamos numa sociedade em que as pessoas querem tanto se mostrar mais do que ser, que elas querem mostrar que elas participaram, que elas fazem, que elas dão um golpe, e aí elas vão deixando rastros, porque elas fazem maquete do projeto. Maquete do projeto é bom.
E o Alexandre de Moraes, que não resistiu e abriu a boca. Mostra aí, Alice, por favor. O mesmo discurso. Intervenção militar, criado pela organização criminosa. Intervenção militar, Bolsonaro presidente. Aqui não está Mauro Cid presidente. Aqui não está Walter Braga Neto presidente. Não está Garnier presidente. Não está Anderson presidente. Não está Ramagem presidente. Aqui não está os demais réus. Aqui está o líder da organização criminosa, presidente, que insuflava tanto que, em algo lamentável, e em 30 segundos encerramos, com a camisa, com a figura do presidente, se destrói o relógio dado, vindo ao Brasil com Dom João VI. Todos se recordam isso. Ele também não está com a camisa de nenhum dos outros co-réus. Está com a camisa do líder da organização criminosa, Jair Messias Bolsonaro. Antes, sua fala final, que você tem que ser liberado, segundo a Alice, porque você já está refém nosso. Eu queria só sair agradecendo a participação com vocês, lembrando a metáfora que Flávio Dino fez do ornitorrinco. E saudar o nosso Hussein, que chegou agora, né, além de Bosco. A metáfora de que o que o Fux fez ontem foi a tentativa da hermenêutica do ornitorrinco, ou seja, esquartejar as partes. Aí ele chamou também de a falácia do boi esquartejado. Divide os pedaços do boi e depois sai inquirindo, e cada pedaço, se ali tem um boi, não tem um boi. Foi isso que Fux quis fazer, ele quis segregar, esquartejar, separar cada um dos crimes ou cada uma das provas, e às vezes ele queria que a minuta do decreto tivesse sido publicada. Ele queria que a organização criminosa se reunisse, fizesse um estatuto, redigisse e registrasse no cartório ou na junta comercial. Então, foi muito frágil do ponto de vista intelectual o exercício feito por 13 horas por ele. E essa metáfora de Flávio Dino desmonta rapidamente. É a hermenêutica do boi esquartejado. Foi o que tentou Fux ontem, num dos momentos mais vergonhosos, eu diria, da história do Supremo Tribunal Federal. Graças a Deus, a sessão de hoje primou pela objetividade, pela análise das provas e a subsunção dos fatos provados aos tipos penais e constitucionais. Então, o Supremo hoje se redimiu. A única contribuição que eu acho que foi dada ontem é que refutou-se a tese de Tarcísio de Freitas, de Romeu Zema, desse povo todo, de que o Supremo seria uma ditadura hoje do judiciário sobre o Brasil. Por quê? Porque hoje ontem o Supremo mostrou que é democrático, que é colegiado e conseguiu ter a paciência, sem uma parte, ouvir durante 13 horas um discurso daquele que era aquele velho juridiquês sem respeito aos fatos. Como dizia Cazuza, as ideias dele não correspondem aos fatos. Obrigado. Obrigado a você. Muito obrigado a você. Eu queria dar um abraço do meu amigo Maurício Randes. Uma alegria grande ver. Crânios do Brasil, cara. Maurício é uma cabeça extraordinária e eu já tive muita oportunidade de trocar ideia com ele. É um cara muito diferenciado, viu? Se tivesse na aí é um amigo, viu, Noblar? Faria uma grande alegria revê-los. Ontem, para exercer essa estratégia, o Fux precisou ser autoritário, quer dizer, não deixa de ser uma ironia, né? Você está julgando um caso de golpe de Estado e você, para poder fazer a sua exposição, você não pode ser interrompido, não é? O que não é comum no STF, não é normal, e você vê que o clima hoje estava muito mais ameno. A Carmen Lúcia realmente foi mais mineira do que nunca, né? Soltou algumas ironias e tudo, inclusive essa de pouparmos todos da leitura de 400 páginas, porque o voto dela está condensado em 400 páginas. Ela poupou nós todos disso, né? Assim, quase que para nos pedir uma desculpa pelo dia de ontem do Fux. Agora, eu acho que esse trabalho do Fux, a gente fica olhando assim, até essa não interrupção parece que foi uma encomenda, né?
esse voto deles de 13 horas vai dar munição aí de imagem, de áudio para os bolsonaristas, sem qualquer tipo de interferência, né? Vão ficar livres para isso. Acho que os efeitos disso, o Hussein pode falar melhor do que eu, serão futuros, se acontecerem, né? Porque o raciocínio dos bolsonaristas é fazer maioria no Senado, conquistar a presidência da República, nomear os 2 novos ministros do Supremo, e aí sim partir para a anulação dessa condenação. Para isso, é um caminho longo, né? Tudo isso tem de acontecer sem nenhum imponderável, ou seja, o Bolsonaro pode fazer os filhos e mais a Michelle senadores, a direita precisa ganhar as eleições e nomear 2 ministros, né? Eu acho que o Centrão e parte grande da direita, quer dizer, eu diria que só a extrema-direita fica isolada disso, não estão mais interessados na candidatura ao Bolsonaro, né? Eles já estão tocando o barco, né? E é interessante porque chegou a ser tocado aqui no programa, mas só para reforçar essa questão das pesquisas, né, eu acho que pouca coisa mudou das eleições municipais para cá. As eleições municipais foram muito nítidas e deram a vitória ao Centrão, né? Você vê que em vários estados o bolsonarismo perdeu para candidatos da direita, né? Então, esse desenho está vindo das urnas municipais e está se consolidando. Ganha força com a inelegibilidade do Bolsonaro. Aí eu já coloco esse tema para o nosso amigo Hussein. Tá certíssimo, Bosco. Grande Bosco. É um prazer revê-lo. Noblar, obrigado pelo convite. Guga, é um prazer reencontrá-lo. Bom, eu acho que algumas considerações a fazer. O efeito do voto do Fux. Primeiro, eu queria sublinhar que ontem ele foi o grande advogado de defesa de todos os réus, né? Quer dizer, ele atuou como advogado, mais como advogado de defesa do que como um julgador. Acho que nem os advogados de defesa conseguiram ser tão brilhantes na defesa dos réus do que ele, né? Se a gente olhar sob essa ótica, ele praticamente derrubou a biblioteca do Capitólio sobre o voto dele. Acho que ele fez, sei lá, 358 mil citações, mais que a tese de doutorado do Norberto Bobbio e do Karl Deutsch juntas, entendeu? Com tanta citação, etc. e tal. E aí, eu acho que tem muitas contradições. Primeira contradição é que ele coloca que a incompetência da corte em julgar. Ora, mas houve admissibilidade do caso na Suprema Corte e vários réus foram julgados ali pelo STF e foram condenados, inclusive com o voto dele, sobre a mesma causa, que é 8 de janeiro, que é a tentativa de golpe de Estado. Quer dizer, ele julgou uma série de réus, condenou esses réus, e agora ele compreende que a corte é incompetente para julgar. Quer dizer, há uma contradição muito grande, tá? E, obviamente, que eu acho que o voto dele foi muito político, mais do que jurídico. O voto dele tem um sentido totalmente político, na minha avaliação, do que jurídico, ao ele tentar descortinar o papel da corte no sentido de alegar de que ela não é competente para efetuar o julgamento. Segundo, se ele entende que a corte não é competente, então ontem ele deveria não ter proferido o próprio voto dele, porque ele deveria se declarar de que ele não é capaz de reconhecer a competência da corte, quem preferiu os votos. Segunda coisa, eu acho que é importante, eu acho que o ministro Zanin hoje fez um papel fundamental no início do voto dele, agora estava acompanhando, que ele teceu assim, diversos pontos estruturais sobre o porquê que a corte é competente, um por um, rebatendo todos os argumentos apresentados pelo ministro Fux. Não que fosse necessário, entendeu? Mas era, digamos, fundamental ter que reiterar, né, e rebater ponto por ponto essa argumentação.
Segundo ponto que eu quero enfatizar, quer dizer, o direito de ser, é o cerceamento da defesa. Ora, primeiro, ele estava fazendo o papel de advogado de defesa. Ele, durante 13 horas, ninguém cerceou ele na condição de ministro da Corte. Segundo, os advogados de defesa tiveram acesso a todos os documentos, entendeu? E se o próprio ministro teve a capacidade de se debruçar sobre 100 milhões de terabytes e conseguir elaborar um voto daquele, os advogados também têm as condições e a capacidade, são escritórios grandes, capazes, que receberam milhões de reais para efetuar essa capacidade. E o ministro Zanin recordou ele que durante o trabalho dele no mensalão para efetuar, ele não teve acesso eletrônico, como os advogados tiveram. Ele teve que passar lá da Polícia Federal, entrar lá, os documentos eram em papéis em 3 salas, ele teve que se debruçar sobre os documentos e ali tomar nota e analisar arquivo por arquivo, e teve que montar uma equipe, e ele conseguiu. E ele não alegou cerceamento da defesa, quando ele era, na época, advogado. Então, eu acho que, quer dizer, que o ministro Fux, ele não só queria destituir a competência da Corte, depois de alegar que não houve capacidade da defesa de analisar a documentação necessária para apresentar uma defesa crível em defesa de seus clientes. Mas a ministra Carmen Lúcia também refutou, mostrando o quê? Mostrando que os memoriais eram bem feitos, os advogados estavam inteirados do assunto, conheciam a fundo o que eles estavam efetuando. Bom, para concluir esse ponto, e tiveram pleno acesso aos autos. O que mais me chama a atenção, quer dizer, aí que demonstra, não vou entrar na questão da má-fé, mas mostrar que o voto é caracteristicamente político. Quer dizer, você olha, não, eu voto pela condenação do Mauro Cid. Sim, ele sim confabulou, atuou, agiu em prol da materialização de um golpe de Estado. Ora, então ele reconhece que houve um golpe de Estado, tentativa de golpe de Estado. Ah, não, mas o Bolsonaro é inocente, o Garnier é inocente, todo mundo inocente. Ora, o Mauro Cid não tem capacidade de dar um golpe de Estado, ele não tem um instrumento para dar um golpe de Estado, ele não tem tropa para dar golpe de Estado. Quer dizer, ele reconhece, no fundo, que houve um projeto para a consecução de um golpe de Estado. E ele condena um indivíduo. Mas ele inocenta todos os outros. Então, é óbvio que há uma tentativa deliberada e clara de dar um encaminhamento político à decisão, e não jurídico, na minha avaliação. Apesar de ele, exatamente como bem lembrou o Maurício, desquartejar o boi. Eu acho que o voto dele, ele só vai ser lembrado por esse voto. Se a biografia dele vai se resumir a esse voto. E eu, como cientista político, posso te garantir isso. Tudo que ele votou no Supremo, fez, ele vai ser lembrado por este voto, por nada mais. A biografia dele vai se resumir a este voto. Para a direita e para a esquerda. Para a direita, ele realmente matou no peito. Ele dizia que para entrar no Supremo ele matava no peito, matou no peito mesmo. Ele vai ser lembrado para a direita por esse voto e para a esquerda vai ser lembrado por... Aliás, para todo o país vai ser lembrado por esse voto. Está entendendo? Então, e os efeitos desse discurso é uma munição pura para os golpistas. Vai ser uma munição para os parlamentares que querem aprovar um projeto de anistia. Está vendo? O Fux disse isso, o Fux disse aquilo, o Fux disse que não teve isso, o Fux não disse aquilo, o presidente não atuou. Ninguém vai lembrar que ele condenou o Cid. E o Braga Neto. Ninguém vai lembrar. Vão dizer que não houve quadrilha, que o Bolsonaro não agiu, que... Então, essa é a questão. E isso vai dar munição
aos Estados Unidos para punirem o Brasil, para aplicarem mais sanções ao Estado brasileiro, para gerar mais prejuízo à economia brasileira. E à sociedade brasileira, por conseguinte. Mas isso que o Hussein falou é importantíssimo, esse aspecto específico, porque eu acho assim, embora eu ache que o Trump faria o que está fazendo de qualquer maneira, ele já demonstrou que não precisa de pretexto, não é? Mas você dando pretexto, nos termos que o Fux deu, sendo um juiz da Suprema Corte, aí é melhor ainda para o Trump, né? Porque aí isso ganha áreas de alguma coisa que faz sentido no discurso dele, né? Então, o Fux também se junta nesse caso, faz o mesmo papel que é o Eduardo Bolsonaro, porque é o mesmo discurso, é o mesmo conteúdo, é a mesma negação de um fato, agravado pelo fato de ele ser um juiz da Suprema Corte. Então, nesse sentido, ele se junta ao Eduardo Bolsonaro como um produtor de danos à economia brasileira e, portanto, à população brasileira, né? Ele reforça isso, né? E aí entra outro ponto que eu falei outro dia aqui, e que você pode falar também, que é o seguinte: o que emana disso tudo, né, que vai ficar, até que algum dia se esclareça ou não, é o que motivou a mudança de rumo do Luiz Postura. Fux. O que mudou? Por quê? Ele passou 6 meses concordando com o rumo dado ao processo. E aos 45 do segundo tempo, ele falou: não concordo mais. Como nós somos já suficientemente, já andamos o Vividos. suficiente, né, nesse tempo aí, suficientemente vividos, sabemos que essas mudanças súbitas, elas têm algo por trás, né? Eu li aqui, até, não sei se foi ontem ou hoje, uma declaração atribuída a um ministro do Supremo, a teria dito em off, dizendo que precisa se descobrir o que mudou o Fux, e certamente, aí ele faz ironia, não foi o conteúdo da PGR, da denúncia da PGR. Houve alguma coisa que o levou a isso. Como o Fux não explica essa mudança, e nem vai explicar, e ela foi, vamos combinar, uma mudança radical, né? Não foi uma divergência aqui, não, foi no todo, né? E como ele não vai explicar Verdade. isso, ele autoriza várias especulações. Passa a ser legítimo você especular. Foi medo da sanção do governo americano, né? Aquele senador que não merece a menor credibilidade, o Doval, Marcos Duval. O Marcos Samuel Doval, Duval. disse aí que Disse que conversou com tinha ele. advertido. Então, mas o Doval não merece credibilidade. Mas quem faz o que o Fux fez e não explica, fica sujeito a esse tipo de crítica de pessoas como o Doval, que não tem a menor credibilidade, né? Nem no ambiente policial que ele frequentou, nem no ambiente político, nem no ambiente judicial, né? Mas, de qualquer forma, assim, o que fica disso várias especulações sobre o porquê da atitude do Fux vão prosperar. E isso vai representar um peso para ele que eu imagino que ele já tenha precificado ao tomar essa decisão de mudar de lado. A Alice está me avisando aqui que o pessoal já aproveitou e o que aconteceria amanhã está começando a acontecer agora, que é estabelecer já a dosimetria, estabelecer o tamanho da pena que cada um dos golpistas, porque antes a gente chamava golpista, agora é uma coisa oficial. Se a última palavra é da justiça, e se a justiça diz que é golpista, ponto, acabou. Se a Aí eu justiça diz que. Então, fico pensando aqui. as penas já estão começando a ser discutidas agora. Então, é possível que se saiba em breve. Eu queria só saber se o Fux vai É isso que participar eu ia dizer. do estabelecimento dessas penas. Não, eu Ele quero sempre saber o não podia, seguinte: por coerência, se se, ele não devia nem estar sentado ali para falar qualquer coisa como ele falou ontem, e agora, para estabelecer a pena? O Fux não, vai dizer o quê? o Quem é que Fux vai só tem uma querer ouvir o saída. Fux?
Qual é? O cara Pedir que- o o boné cara- e sair. O cara que pediu a nulidade do processo e diz que não aconteceu nada, ele ou não pode votar a dosimetria, ou tem que votar para que não haja pena para ninguém. Fica É. muito estranho agora a situação do Fux participar disso, né? Ele vai dar pena Porque ele só não para o pode, Braga Neto e ele, para o. tese, ele não pode votar para dar pena para o Bolsonaro se ele declarou ele inocente. Inocente. Como é que ele Entendeu? vai dar pena para o Bolsonaro, ainda Pois mínima é. que seja, se ele disse que ele é inocente? Ele só pode votar na dosimetria No caso do do Mauro Cid Cid e do e do Braga Neto. É verdade, é verdade.